Está no ar o boletim da TV Max 90 com as informações da cidade e região. Você confere nessa edição. Oferecimento de Giba Rolamentos e Retentores. Vamos às notícias. Acusada de participar do assassinato do pai idoso em Guzolândia, havia pedido livramento condicional, hein? Agora já era. Gabriela Pontes Bezerra, de 38 anos, que foi presa no último sábado, dia 21, em Guzolândia, interior de São Paulo, acusado de participar do assassinato do pai dela, Antônio Fernandes Bezerra, de 85 anos, que foi ferido com 30 golpes de faca, e ela aguardava pedido de livramento condicional, mas agora não tem jeito, né? Segundo a polícia, Isabela de Oliveira Toledo, de 26 anos, amiga de Gabriela, que cumpre pena de 12 anos de prisão por ter mandado matar o pai dela também na cidade de Ubatuba em 2018. Também participou do crime e voltou a ser presa. As duas cumpriam pena em regime semiaberto na penitenciária feminina de Tremembé e havia sido beneficiada pela saidinha temporária, que tem que acabar com isso, hein? A reportagem confirmou que no caso de Gabriela, ela foi condenada a 5 anos de prisão pelo crime de extorsão, cometido também contra o pai dela na época. A sentença é de que em junho de 2024, na ocasião, ela foi condenada a mais de 3 meses de detenção no regime semiaberto por lesão corporal, acusada de ter ferido o pai dela com um golpe de faca. Violenta menina, hein? Ainda de acordo com o que foi apurado, os crimes aconteceram em dezembro de 2023. Na ocasião, o idoso, então com 83 anos, procurou a polícia, informando que havia sido agredido pela filha, que exigia dinheiro, pois era usuária de drogas e álcool. Após tê-lo empurrado, ele teria aí pegado, ela pegou uma faca e golpeou o peito do pai. Porém, ele conseguiu aí desarmar ela e procurou ajuda sozinho. Gabriela foi presa em flagrante ao ser aí encontrada em um campo de futebol perto da residência da família. E acabou negando o crime. Entretanto, uma testemunha que estava com ela contou que, apesar de estar do lado de fora da casa, viu quando a filha colocou a faca no peito do idoso, pois estava perto da porta. Ainda de acordo com o que foi apurado, Gabriela foi denunciada por extorsão e tentativa de homicídio. Ao analisar aí o caso, a Justiça de Auriflama considerou que tivesse a intenção de matar, pois se ela tivesse a intenção de matar o pai, ela poderia ter desferido vários golpes nele, mas não o fez. Esta foi a alegação da Justiça. E aí, diante disso, houve condenação de 5 anos de prisão no regime fechado pela extorsão e mais 3 meses de detenção ao regime semiaberto por lesão corporal, sendo mantida aí a prisão preventiva da mesma na época. Nessa mesma época, Gabriela já registrava uma condenação pelo crime de embriaguez ao volante. Olha a cabrita dela, extensão da ficha criminal. Em 2017, ela foi flagrada conduzindo o veículo pela contramão da direção após ingerir bebidas alcoólicas. E nessa época, e nesse processo aí, ela foi condenada a 6 meses de detenção em regime aberto e a suspensão da habilitação por 2 meses. Então, várias condenações, hein? Ao recorrer da sentença, a defesa alegou que Gabriela teria feito aí o teste do bafômetro sem a presença de defensor e que ela teria problemas psiquiátricos agravados pelo uso de entorpecentes. Porém, a sentença foi mantida em julgamento ocorrido em maio de 2023 pelo TJ, Tribunal de São Paulo. E a reportagem pediu informações à assessoria de imprensa do Ministério Público, que informou que Gabriela estaria com 2 execuções criminais em curso na penitenciária feminina de Tremembé. E por uma extorsão, uma é por extorsão e a outra é por embriaguez ao volante. E segundo o que foi informado, ela havia progredido para o regime semiaberto e a defesa ingressou aí com pedido de livramento condicional dessas condenações. A Justiça havia determinado que ela fosse submetida ao exame criminológico, o que ainda não aconteceu.
A assessoria de imprensa da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, confirmou que tanto Gabriela quanto Isabela cumpriam pena no regime semiaberto em Tremembé e haviam saído beneficiadas pela saidinha temporária, que é um absurdo isso, hein? Elas deveriam ter retornado ao presídio na segunda-feira, dia 23, com uma nova prisão em flagrante. As duas devem regredir ao regime fechado. Serão indiciadas pelo homicídio qualificado ocorrido no último sábado. E a assessoria de imprensa do Ministério Público informou que a defesa também fez aí o pedido de progressão da pena no caso de Isabela de Oliveira Toledo, acusada de participação aí no assassinato de Antônio Fernandes Bezerra, de 85 anos. E conforme já divulgado, ela cumpria pena no regime semiaberto na penitenciária feminina de Tremembé, junto aí com Gabriela Pontes Bezerra, que é filha do idoso. As duas sempre andaram assim juntas, no mundo do crime, na penitenciária e nas saidinhas temporárias. Isabela foi condenada em primeira instância em 24 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, acusada de participar do assassinato do pai dela também, O advogado Luciano Pedroso de Toledo foi morto a tiros em 8 de novembro de 2018, na cidade de Ubatuba. A defesa recorreu da sentença e a pena foi reduzida a 12 anos de prisão para ela. Procurada pela reportagem, o Ministério Público informou que a sentenciada progrediu para o regime semiaberto desde setembro de 2025. E, segundo o que foi informado, a defesa de Isabela fez pedido recentemente da progressão de pena para o regime, baseando aí em exames criminológicos realizados na época no anterior processo de regime. Tá aí, portanto, agora complicou tudo para elas. E ainda de acordo com o que foi informado, nos dois casos, o MP de São Paulo fará a petição informando aí o ocorrido para que os respectivos processos e benefícios sejam suspensos temporariamente, além de solicitar informações aí sobre a prisão das sentenciadas. Cana nelas, que nunca mais deveria ter essa progressão de pena e nem o regime semiaberto, manter presa durante todo o cumprimento da pena. E essa seria a melhor sentença para elas. Homem em saidinha temporária é preso após romper tornozeleira e agredir a mãe em São José do Rio Preto. Olha aí, mais um caso de saidinha temporária. O cara sai e acaba aprontando novamente. Um homem de 35 anos que usufruía do benefício da saidinha temporária. Ele foi preso novamente pela Polícia Militar no Jardim Caparrós, em São José do Rio Preto. A detenção ocorreu após o suspeito violar as regras de monitoramento eletrônico e se envolver em um episódio de violência doméstica contra a própria mãe dele, E segundo aí as informações do 17º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o indivíduo planejava fugir para o estado do Paraná para evitar o retorno ao sistema prisional. A ação policial teve início durante um patrulhamento de rotina, quando os agentes realizavam o patrulhamento e acabou localizando um homem em atitude suspeita. Tudo começou aí, Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito reagiu de forma agressiva e avançou contra os policiais, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo e garantir a segurança da equipe. O histórico criminal do investigado é extenso, inclui passagens anteriores por crimes como ameaça, lesão corporal, resistência à prisão, posse irregular de arma de fogo. Reincidência aí no comportamento violento e o cumprimento das condições de saidinha agravaram a situação jurídica do detido, que perdeu aí o direito do benefício de forma imediata. Após o registro da ocorrência,
o agressor foi conduzido à Delegacia da Defesa da Mulher, a DDM, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do mesmo. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça, aguardando a transferência para a unidade prisional, onde deverá cumprir o restante de sua pena em regime fechado. O caso reforça o monitoramento rigoroso das forças de segurança sobre os detentos beneficiados por saidinhas temporárias na região. Empresário de São José do Rio Preto é preso em Goiânia por suspeita de golpe milionário com veículos. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, localizou e prendeu o empresário Rodrigo Veronese, proprietário da garagem Veronese Veículos em São José do Rio Preto. Ele é investigado por um esquema de estelionato que teria causado prejuízos milionários na Vila Maceno. O suspeito foi detido na cidade de Goiânia, em Goiás, após uma operação que mobilizou aí o setor de inteligência e também unidades policiais. E a prisão acabou acontecendo. A prisão preventiva havia sido autorizada pela Justiça na última sexta-feira, dia 20. E diante da gravidade das denúncias e também do risco de fuga, a polícia não teve outra alternativa, As investigações conduzidas pelo 3º Distrito Policial apontam que o esquema funcionava por meio de consignações fraudulentas. Segundo a polícia, o empresário recebia veículos de clientes para vendas, mas, em vez de repassar os valores, negociava os automóveis com terceiros ou realizava financiamentos sem a consciência e sem o consentimento dos vendedores ou dos verdadeiros donos. Que situação, hein? Essa prática teria aí lesado centenas de vítimas, incluindo proprietários que ficam sem seus carros e sem o dinheiro, além de compradores que adquiriram veículos com documentação irregular ou alienados indevidamente, hein? Olha quantos rolos estão aparecendo aí, hein? Após a expedição do mandato de prisão, equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais, o DEIC, iniciaram aí o rastreamento do empresário que já havia deixado o interior paulista, estava fugindo. O setor de inteligência mapeou a rota de fuga do investigado, que passou pelo Mato Grosso antes de seguir para o estado de Goiás. Ele estava fugindo mesmo, hein? O compartilhamento de informações estratégicas entre as forças de segurança permitiu que o paradeiro de Veronese fosse identificado e prisão dele, hein? Resultado aí em sua captura em solo goiano. Já estava fora do estado de São Paulo, hein? Estava lá em Goiânia já. A Polícia Civil informou que o próximo passo é organizar o recabeamento do preso para a cidade de São José do Rio Preto, onde deverá prestar depoimento e permanecer à disposição da Justiça. Enquanto isso, o inquérito continua em andamento para dimensionar o valor total do prejuízo causado e também identificar novas vítimas que ainda não registraram uma ocorrência. Tem muito mais gente aí, hein? As autoridades reforçam também que o trabalho da perícia nos documentos da empresa será fundamental para concluir aí a responsabilização criminal por todos os crimes de estelionatos e também a apropriação indébita relatada e causada por ele. Agora a polícia investiga tudo. Esse é o Boletim da TV Max 90, que volta a qualquer momento em nossa programação, sendo oferecimento de Giba Rolamentos e Retentores.